Lá vem a professora com Quem é a Mona Lisa? O retrato mais famoso do mundo, a Mona Lisa, é um grande mistério, porque ninguém sabe de fato quem é a modelo retratada pelo Leonardo da Vinci no século XVI. Oficialmente, em todos os livros de história da arte, no Museu do Louvre, onde esse trabalho do Da Vinci está exposto, eles afirmam que se trata da Lisa Girardini. No entanto, existem muitos estudiosos sobre esse assunto que discordam de que seja a Lisa e que seria então uma outra pessoa. Existem inúmeras teorias, eu apresento várias delas numa aula aqui no canal chamada Mona Lisa Muito Prazer. Essa aula de hoje é uma atualização, porque sempre aparecem novidades e novas teorias a respeito desse trabalho do Leonardo. Então, esse quadro não se esgota, ele de fato mobiliza as pessoas e muitos estudiosos se debruçam sobre ele e compõem então as suas teorias. Só que sempre que tem uma nova teoria, aparece um outro estudioso que discorda, que rechaça. Então, a gente nunca tem certeza. O que eu vou apresentar aqui hoje para vocês é uma nova hipótese em relação a quem seria a modelo retratada. Na aula que eu citei para vocês, eu falo de várias possibilidades apresentadas pela professora Schwartz, de que seria um autorretrato do próprio Leonardo travestido de mulher, pode ser o Salai para alguns, outros acham que se trata da Isabel de Aragão, e a gente tem vários estudiosos no planeta, né? Martin Kemp, Alessandro Vesotti, o Pascal Coté, que é um dos maiores estudiosos da Mona Lisa, ele afirma que não dá para saber quem é a mulher retratada. Ele acredita que o Leonardo imaginou uma deusa, uma mulher ideal e fez um retrato imaginário, mas ele também não consegue comprovar a sua teoria. Bom, o que nós temos de fato, de concreto? A Mona Lisa não tem sobrancelhas. Também não sabemos por quê. Dizem que no século XVII esse quadro sofreu uma limpeza e que nessa limpeza os produtos foram muito fortes, os produtos químicos utilizados, e a sobrancelha teria descascado. Alguns afirmam que não, que de fato a mulher retratada não tinha sobrancelhas. Por quê? Porque era moda na Renascença mulher de testa grande, era o padrão de beleza da época. E as mulheres que não tinham testa grande, como a gente está vendo aqui nesses 3 retratos de mulheres da época, elas usavam recursos para deixar essa testa aumentada visualmente. Então, muitas depilavam o alto da cabeça e muitas depilavam a própria sobrancelha para dar essa impressão de testa grande. Então, descascou ou ela estava na moda? Ninguém sabe com certeza. As duas hipóteses, então, são consideradas. O que nós temos também de fato, de científico? Um mistério foi descoberto em relação aos olhos da Mona Lisa, foi descoberto acidentalmente na biblioteca de Nantes, que fica na França, por também um estudioso muito famoso chamado Vinquete Silvano. O professor Vinquete, ele estava analisando um manuscrito da época de Leonardo, um manuscrito criptografado, e lá ele descobriu que estava escrito que a gente podia ler os olhos da Mona Lisa e ensinava como ler esses olhos. Ele então vai até o Louvre, pede para estudar o quadro e descobre que nas pupilas da Mona Lisa o Leonardo teria pintado letras. E você não consegue enxergar olho nu. Ele teve que usar lupas, aumentar para poder enxergar.
Agora veja que coisa incrível, né, gente? O Leonardo da Vinci pintar letras tão minúsculas nas pupilas, porque os olhos da Mona Lisa, eles seguem a gente. Se você anda em frente ao quadro, mesmo numa reprodução, você tem a impressão que ela te observa. Isso na época já foi muito inusitado. Foi uma coisa que ninguém tinha feito antes, porque o Leonardo inverte, ela observa e não nós observamos. Então, os olhos são muito importantes nessa imagem. E por que ele teria pintado letras minúsculas que só foram vistas mais de 500, descobertas, aliás, e vistas mais de 500 anos após ele ter realizado esse trabalho? Ele sabia que um dia isso seria encontrado. Não apenas as letras foram encontradas, mas também números no fundo da paisagem, no arco da ponte do diabo, que eu também explico esse mistério na outra aula, tá? Então, que letras são essas? E a partir dessa descoberta, criou-se uma nova teoria de quem seria a modelo retratada. Então, para alguns estudiosos, o fato dele colocar as letras seria uma pista para a gente descobrir quem é a modelo. Então, veja, em uma pupila, ele coloca as letras L e V, que óbvio são as iniciais dele, Leonardo da Vinci. Na outra pupila, na pupila esquerda, inicialmente achavam que era B, E, S, E, por isso que surgiu a teoria de que é o Salai que ele pintou, também explico na outra aula de quem se trata o Salai. Mas concluiu-se, a maioria dos estudiosos concorda de que as letras na pupila esquerda são C e E. E o que significa C e E? O que será que tem a ver com a modelo retratada? Bom, vamos falar um pouquinho dessa imagem à direita. Esse quadro chama Santana, a Virgem e o Menino. E assim como o quadro da Mona Lisa, o Leonardo nunca entregou para a pessoa que teria encomendado o quadro. Dizem que a Mona Lisa é uma encomenda do Giocondo Girardini e dizem que esse quadro, a Santana, é encomenda de freiras, de um colégio de freiras. Então veja, só que ele nunca entregou encomenda, nenhuma das duas. Ele era ficcionado pelos dois quadros. Ele tinha sim uma relação muito forte com essas duas imagens. Então, se é encomenda, por que ele não entregou? Porque não era encomenda, alguns dizem. Ele pintou para ele. Teoria, né? Isso são hipóteses, possibilidades que os estudiosos vão aventando a respeito do Leonardo da Vinci. No meu canal, eu também tenho uma aula sobre arte e psicologia, onde eu faço a leitura da imagem da Santana, a Virgem e o Menino, baseado nos estudos do Freud. Então, eu não vou falar profundamente aqui, mas basicamente o Freud vai falar o quê? Que ele pinta duas mães entrelaçadas, né? Percebam que o braço direito da Virgem é um prolongamento do ombro da Santana. A Virgem está sentada no colo da Santana, mas ao mesmo tempo as pernas da Santana parecem da Virgem. Então tem várias coisas ocultas nessa imagem que eu comento na outra aula, tá? E do lado esquerdo nós temos um possível autorretrato do Leonardo da Vinci já velho. Veja bem, o Leonardo foi um filho bastardo. O pai dele era um homem muito importante, rico, tinha 25 anos, já estava com o casamento marcado quando ele teve um relacionamento, dizem os livros, com uma empregada da casa, uma camponesa chamada Caterina. A Caterina engravidou, teve o Leonardo da Vinci, teve o Leonardo, e a família do Leonardo,
para abafar o escândalo, porque não podia, né, um homem da posição social do ser Piero da Vinci se relacionar assim com uma simples camponesa e ainda gerar um filho. Então, o que a família fez? Tomou a criança da Caterina, separou mãe e filho e deu um dote para Caterina e ela se casou com um ceramista da época, um trabalhador braçal, trabalhava com cerâmicas, que o apelido dele era a Cata-Briga, porque ele era bem briguento, ele gostava de uma confusão. E ela ficou casada com a Cata-Briga, teve 5 filhos, 4 meninas e um filho, ficou viúva, e depois de velha, né, ela já estava doente, o Leonardo traz a mãe para morar com ele e cuida da mãe. Inclusive, quando ele era mais jovem, ele tentou também se relacionar com essa mãe, escondido do pai. Então, ele tinha uma ligação com a mãe e essa separação de mãe e filho, obviamente, causou muita dor, tanto para a criança quanto para a mãe. Dizem que a Caterina era uma mulher triste, melancólica, né? Quando ela morre, morava com o Leonardo, ele pagou um funeral caríssimo para ela. Vejam como isso é simbólico, como essa mulher foi importante na vida do Leonardo da Vinci. Então, o que alguns estudiosos concluem? Que ele pintou duas mães, por quê? Porque ele tinha a mãe biológica, representada aí pela Santana, e percebam que o rosto dela é muito parecido com o rosto da Mona Lisa. A mãe mais jovem seria a madrasta do Leonardo, porque o Ser Piero casou com uma menina muito jovem, então ela se dava muito bem com o Leonardo, eles tinham uma pouca diferença de idade. E ele gostava muito da madrasta, essa mãe postiça, né? Então, segundo Freud, ele teria pintado essas duas figuras maternas. Essa escultura é do Andrea Verrocchio. O Verrocchio, ele foi o mestre do Leonardo da Vinci. Quando o Leonardo sai da pequena aldeia de Vinci e vai estudar arte em Florença, ele vai para o ateliê do Verrocchio. E o Verrocchio ficou encantado com a beleza do Leonardo da Vinci. Dizem que ele era muito bonito realmente. Então, alguns pesquisadores acreditam que essa escultura realizada pelo Verrocchio representa o Leonardo da Vinci com mais ou menos 15, 16 anos. Essa escultura se trata do Davi, do herói bíblico, né, que decapitou o Golias, o gigante opressor. Então, se trata de fato do Leonardo da Vinci? Não sabemos realmente, mas muitos acreditam que de fato esse é o rosto do Leonardo. E os que acreditam nisso comparam as feições, os traços do rosto da Santana, da mãe mais velha, com os traços do rosto desse jovem representado pelo Verrocchio. E eles acham que são muito similares, muito parecidos. Portanto, acreditam que o Leonardo era parecido com a mãe e que esse rosto se trata então da mãe do Leonardo. Muito bem. Em relação às letras, então, o que representa o C e o E? Veja, gente, no século XVI havia em Florença cerca de 500 escravas que pertenciam a famílias da nobreza florentina. Eram escravas vindas da China, do Oriente e vindas da África. Uma família, a família Vanni, ela tinha uma escrava chamada Caterina, uma escrava que veio do Oriente. Essa Caterina era muito jovem e o dono da Caterina, o ser Vanni, dessa família Vanni, o senhor Vanni,
ele morreu em 1451, deixou um testamento e ele legou uma escrava para a casa do Da Vinci, do Ser Piero da Vinci. Em 1452 já vai aparecer a figura da Caterina, não como uma escrava do Oriente, mas como uma empregada camponesa italiana. Então, de acordo com vários documentos encontrados da época, muitos acreditam que a Caterina não era uma camponesa, ela se tratava de fato de uma escrava vinda do Oriente, da China ou mesmo da África, porque era comum isso na Itália. Outro fato, essas mulheres, as escravas, raspavam as sobrancelhas. Então, isso era moda entre as italianas, as florentinas ricas, mas essas escravas também tinham esse costume de raspar as sobrancelhas. Então, acreditam alguns pesquisadores, Martin Kemp e outros, que o C e o E gravados na pupila esquerda se trata de Caterina escrava. Leonardo da Vinci, LV, e Caterina escrava. É bem plausível, né? Mas não tem também, como eu disse, para a gente ter de fato certeza disso. Agora vejam que coincidência. O Freud, grande estudioso da arte, o Freud, ele é o pai da psicanálise, estudou o inconsciente e ele via na arte um poderoso instrumento para compreender a mente dos homens. O Freud, ele intuiu de certa forma, ele acreditava isso muitas décadas, né? Já no começo do século XX, ele teve essa intuição de que a Mona Lisa seria a mãe do Leonardo. Só décadas depois que foram descobertas essas letras. Na época do Freud, ninguém imaginava uma coisa dessa. Mas olha o que o Freud escreveu sobre a Mona Lisa. Freud afirmou que o sorriso enigmático, e eu vou falar dele, tem outras teorias sobre esse sorriso enigmático, de uma médica neurocientista, lá na minha outra aula, tá? Mas esse sorriso enigmático deve ter lembrado Leonardo de sua mãe, e é por isso que a pintura captura a promessa de ternura ilimitada e ameaça sinistra. Então ele escreve isso baseado lá nas suas teorias, né? Na sua psicanálise. Enfim, se trata da mãe do Leonardo? O que vocês acham? Como eu disse, não dá para ter certeza, mas o fato é que além dessa questão dos olhos, tem uma outra leitura em relação à pose, aos braços da Mona Lisa. Existem várias, né? Tem numerólogos que apontam aí o número de dedos, enfim. Mas teve um olhar que enxergou o seguinte, que ela não está em repouso, sentada tranquilamente, naturalmente na cadeira, que os braços dela estariam numa atitude de autorrepressão, porque a mão direita segura o braço esquerdo. Então, a mão direita representaria a razão, o braço da razão. E o braço esquerdo, que está do lado do coração, simbolizaria a emoção. Então, a Caterina, que foi separada do filho, não podia abraçar esse filho. Mesmo estando em 20, trabalhando na casa, ela tinha que fingir que não era filho dela. Ela não podia abraçar, tocar, demonstrar amor. Então, ela reprimia a sua emoção, o seu lado maternal, né? E era a razão atuando sobre a emoção. Então, veja, ela se contém, esse braço segura
o sentimento. É uma leitura, né, baseada então na pose da Mona Lisa. Como eu disse, essa é apenas uma atualização. Provavelmente eu apresentarei outras futuramente, porque sempre aparece alguém com uma nova teoria de quem se trata a Mona Lisa. Em relação a ser um autorretrato do Leonardo travestido de mulher, que é a teoria da professora Lilian Schwartz, como que ela chegou a essa ideia? Ela comparou, né, metade do rosto da Mona Lisa com metade do rosto do suposto autorretrato do Leonardo. Colocou as duas metades, uma do lado da outra, e percebeu que elas se equivalem. Elas têm as mesmas proporções e são de fato parecidas. Parece uma jovem e um velho, né? Então ela concluiu que seria ele travestido de mulher, mas ela não sabia, quando ela fez essa teoria, das letras gravadas nas pupilas. Então, são ideias, são teorias, é uma discussão, como eu disse no início, que não se esgota. É um grande mistério. No que você acredita? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.